Nós estamos estudando nesses domingos, e vai permanecer por um tempo ainda, sobre o ministério terreno de Jesus, né? E começamos quando ele foi batizado pelo próprio João, que nós vamos falar sobre ele hoje. Depois ele saiu do batismo, foi para aquele momento de tentação, 40 dias, para mostrar que podemos sim vencer as tentações. Ele venceu para nos ensinar que nós também podemos vencer. Saído daquele momento de tentação, ele volta. João Batista declara ele novamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 discípulos de João começam a segui-lo. Depois esses 2 viram 5, e eles então já têm aqui, Jesus tem os primeiros 5 discípulos que são tocados pelo Espírito Santo para segui-lo. E dali eles vão para aquela festa de casamento em Caná, bem pertinho de Nazaré. Tem aquele momento, né, que ele transforma a água em vinho. Veja, esse foi um breve começo do ministério do nosso Senhor Jesus. Então ele sai da Galileia. Ele sai lá da região da Galileia e ele vai para Judeia. Ele chega na Judeia, entra em Jerusalém, e o primeiro ato do nosso Senhor, quando está em Jerusalém, é purificar a casa de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Qual é a primeira coisa que Jesus fez em Jerusalém no seu ministério? É dizer: não façam a casa do meu pai uma casa de venda, um empório. Pegou um chicote, expulsou os animais, expulsou os vendedores, expulsou os cambistas, dizendo estas palavras: por favor, não transforme a casa do meu pai, numa casa de venda, num empório. Não façam isso não. A casa de Deus estava corrompida. E aí, meus irmãos, passou aquela semana, porque a Páscoa é uma semana. Então, no primeiro dia, ele já expulsou lá, já limpou o templo. E ele ficou os outros 7 dias fazendo os seus sinais e seus milagres, como nós temos aí no capítulo 2, versículo 23, versículo 24, versículo 25. Jesus fez muitos sinais. E aí, talvez num dos últimos dias lá, que ele estava naquela semana em Jerusalém, aparece para ele de noite aquele fariseu, o principal dos fariseus. Aquele homem, meus irmãos, tão importante que era Nicodemos, chega de noite e diz para Jesus: mestre, bem sabemos que és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Bom, é claro que ele não queria elogiar Jesus. Se ele procurou Jesus, não foi para elogiar Jesus. Ele foi porque ele tinha uma necessidade. Agora aprenda isso. Jesus, ele sem você falar, ele sabe qual é a sua necessidade. Capítulo 2, versículo 25, diz o que aí? Que ele conhece muito bem o que está no coração do homem. Então ele sabe, meus irmãos, o que tem dentro de nós. Ele sabe se aquelas pessoas estavam crendo nele ou não, como ele sabe se o nosso coração está aflito ou não, ele sabe. E o desejo de Cristo não é falar o que nós queremos ouvir. Isso você vai encontrar pelas igrejas, nesses cantos por aí. Não de Jesus. Jesus falava o que a pessoa precisava ouvir. Estavam querendo jogar uma pedra lá naquela mulher pecadora. Eles queriam que Jesus dissesse: apedrejai-a, né? Mas Jesus não disse, mas disse o que eles precisavam ouvir. Olha, tem alguém aqui que não tem pecado, então atira a primeira pedra. Veja, é sempre de acordo com a necessidade do pecador, não de acordo com o desejo do pecador. Aí Jesus olhou para ele, viu que a maior necessidade de Nicodemos, esse homem tão importante, que se assentava nas cadeiras principais, se não a principal da sinagoga. Como Jesus mesmo diz, você é mestre em Israel, ou seja, você está na situação mais elevada. Então ele tinha os melhores lugares nas praças, os melhores lugares na sinagoga, nas festas,
mas ele não tinha um lugar no reino de Deus. Porque para a pessoa ter um lugar no reino de Deus, ela tem que entregar a vida para quem? Para Jesus. Por isso, Jesus disse para o Nicodemos: Nicodemos, você precisa, é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E assim, irmãos, o Nicodemos, ele vai crescer. Dentro do próprio livro de João, ele cresce. Ele vai crescer na presença de Deus. Vai crescer espiritualmente. Enquanto isso, o que acontece no versículo 22? Vamos reler o que está aí no capítulo 3, versículo 22. O que nós temos? Depois disto o quê? Depois dessa conversa com Nicodemos. Então, depois que ele falou com Nicodemos, a palavra de Deus diz que ele foi com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles, ou seja, estava com seus discípulos na terra da Judéia, fazendo o quê? E batizava. Irmãos, hoje o nosso assunto é esse, olha, os passos de humildade de João Batista. Nós vamos ver 4 passos de grande humildade desse homem que Deus usou para anunciar Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E são passos que não é somente passos de João Batista. Devem ser sempre passos do Gilberto. Deve ser passos de cada um de nós aqui. O que ele nos ensina nesse momento que ele entrega praticamente totalmente o ministério para Jesus, há uma entrega inteira dele aqui no capítulo 3, versículo 30, o que o João Batista vai fazer? Ele vai mostrar para nós alguns atos que, se você praticar na sua vida, acredite, se você praticar na sua vida, você vai ser abençoado. Então aqui, os passos de humildade de João Batista, promovendo o crescimento de Jesus. Agora, isso é importante, tá? Passos de humildade que possa promover a Cristo. Não é uma falsa humildade, mas são passos de humildade para promover o crescimento de Jesus. Às vezes, o crescimento de Jesus dentro de você, mas também o crescimento de Jesus na igreja, o crescimento de Jesus no mundo, tão necessário. Mas eu posso fazer isso? Pode. Por que que eu sei que eu posso fazer isso? Porque João Batista fez, e ele era um homem. Ele era um homem como você, eu, somos homens, mulheres de carne e osso. Ele promoveu o crescimento de Jesus com alguns atos de humildade. E a primeira coisa que nós lemos aí, o que é? É que Jesus estava batizando. Então surge uma pergunta importante aqui. Pastor, mas Jesus batizava? Não, irmãos, Jesus não batizava. Como é que o senhor sabe que Jesus não batizava? Porque está escrito na Bíblia. Olhe bem no capítulo 4, versículo 2, dá uma olhadinha lá, só vira a página, né? Aí João capítulo 4, versículo 2, vamos ler o versículo 1 para entender. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, então quem é que estava batizando? Os discípulos de Jesus estavam batizando. Então você volta lá no capítulo 3, versículo 22. Está escrito lá que ele batizava. Então eu vou explicar isso aqui bem facilmente para os irmãos. Faz o quê? Uns 2 meses, talvez nem isso. E a Igreja Batista da Fé estava batizando. É verdade ou é mentira? É verdade. Num sentido que nós somos uma igreja, a igreja teve batismo, né? A igreja batizou alguns irmãos. Bom, mas a igreja em si era uma outra pessoa, foi o pastor Gilberto ordenado por essa igreja. Por isso, meus irmãos, quando fala que Jesus estava batizando, que assim, aquelas pessoas estavam sob a autoridade de Jesus. E há 2 motivos pelo qual Jesus não batizou ninguém. Por que o Senhor Jesus não quis batizar ninguém? Meus irmãos, tem crentes que são extremamente soberbos, orgulhosos.
E não é uma coisa do século 21, não foi do século 20, é de todos os tempos. Você imagine uma pessoa sendo batizada pelo próprio Senhor Jesus. E aí você pega uma outra pessoa que na hora que ele foi batizar, Jesus já estava batizando outra pessoa e ele teve que entrar em outra fila. Qual fila? Ele entrou justamente na fila que o Judas Iscariote estava batizando. Aí ele vai ter que ser batizado, né? Está lá. E aí então, meus irmãos, o camarada que acabou de ser batizado por Jesus, ele olha para o outro lá e diz assim: eu fui batizado por Jesus, você não. Então, para que não tenha essa soberba, esse orgulho, Jesus ele não praticou o batismo, conhecendo o coração do homem. Agora, o segundo motivo, que o batismo, meus irmãos, é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, que a igreja outorgue essa autoridade para pastores e para irmãos. Agora, é uma coisa importante que nós citamos o Judas Iscariote, porque o batismo em si, ele não depende da santidade do administrante. O que é uma falácia muito grande achar que o administrante, ele é santo o suficiente para batizar alguém. Jamais, jamais. Você não escuta no Novo Testamento que ninguém foi rebatizado porque foi batizado por Judas Iscariote, e Judas Iscariote também batizou. Por que ele não precisou ser rebatizado? Porque quando ele batizou, ele não estava professando a fé no Judas. O Judas estava apenas cumprindo uma ordem. Esse é o motivo. Muitas pessoas acham, o fulano que me batizou hoje não é pastor mais, então vou batizar de novo. É bem uma falta de conhecimento da Bíblia, das Escrituras e da própria santidade, da santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. Porque não depende da santidade do que administra, mas de Cristo que ordenou a igreja. E a igreja ordenou aquela pessoa. É assim que funciona. Portanto, meus irmãos, Jesus ele fez certeza de não batizar ninguém e deixar a autoridade dele para aqueles 12 apóstolos, como Pedro, como Tiago, como João, como Bartolomeu, como Filipe, até mesmo o Judas Iscariotes, que todos eles praticaram o batismo. Não somente eles. Teve um dia que Jesus mandou 70 discípulos indo de 2 em 2 para pregar o evangelho. E se eles tinham essa autoridade, eles tinham autoridade de ministrar o batismo também, dado pelo Senhor Jesus Cristo. Quem que são esses outros 72? Está vendo só? Veja, meus irmãos, então Jesus não batizava, mas permitia que os seus discípulos batizavam. Versículo aí, vamos lá. João capítulo 3, versículo 23. Ora, João batizava também em Enom, junto de Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram por ele batizados. Jesus estava batizando? Não. E João? Ele estava batizando? Sim. João batizava. João, ele foi chamado para praticar o batismo mesmo. Ele já batizava muito antes de Jesus ordenar os seus apóstolos. E uma outra coisa importante que aprendemos no livro de Atos: todos os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo já haviam sido batizados por João. Eles começaram no ministério de João. Agora, meus irmãos, é dito que o João Batista, ele está batizando em Enom. Irmãos, Enom é um lugar diferente de onde João Batista batizava anteriormente. Não é o lugar original que ele batizava. Quando você lê o livro de Mateus ou o livro de Lucas, nós somos informados que João Batista batizava na terra da Judéia. Dá uma olhada aí no versículo 22 do capítulo 3. Quem é que está batizando na terra da Judéia? É Jesus. Agora está dizendo que João saiu dali e foi para Enom. Isso aqui é outro lugar. Ele sobe, Enom, meus irmãos, essa localidade fica ali na Samaria, né? E versículo 23, por que ele estava batizando lá em Enom? O versículo explica aqui para nós, meus irmãos, porque ali havia muitas águas.
Você quer saber? É preciso ter bastante água para que um batismo possa ser realizado. Você não pode praticar o batismo apenas com um copo de água. Eu vou explicar. Veja que esse versículo é bem claro aqui para nós. Ele estava batizando ali, o Espírito Santo não tinha problema nenhum de não falar nada, mas ele prefere falar para você poder entender. Ele estava ali batizando, por que ele estava batizando ali naquele lugar? Porque naquele lugar tinha bastante água. Precisa ter água para o candidato entrar e ele ser mergulhado, a palavra batismo quer dizer mergulho, ele ter mergulhado e depois levantado. Ele tem que representar que Jesus morreu, foi sepultado lá debaixo das águas e ressuscitou quando ele sai das águas. Isso é batismo. Você não vê uma pessoa, meus irmãos, olha, o batismo que nós temos lá do eunuco, no livro de Atos, capítulo 8. E é muito bonito aquela passagem, por quê? Porque o eunuco fala, eu quero ser batizado, o que me impede? Né? Você pode, você já creu em Cristo como Salvador? Já, levantou a mão, né? Então, o que me impede de ser batizado? Bom, nada, se você já creu, nada. Pararam o carro e o versículo diz, desceram ambos a água. E depois o próximo versículo diz, e saíram da água. Desculpa, irmãos, mas você não pode entrar dentro de um copo d'água e sair dentro de um copo d'água. Você não pode. Ninguém pode entrar lá dentro de uma jarrinha e sair dentro da jarrinha. Não tem jeito. Por isso, o batismo verdadeiro é quando uma pessoa é mergulhada nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só isso é um batismo verdadeiro. Então Jesus estava lá com seus discípulos batizando na Judéia. E o João em Enom. Então nós temos aqui o primeiro passo de humildade do João Batista. Muito lindo esse passo de humildade que também nós devemos praticar. Qual que é o primeiro passo? Ele cede o lugar dele para Jesus. Né? Veja só, Jesus é que está batizando na terra da Judéia, mas era João que batizava lá, não era Jesus, era João. O João estava lá meses antes de João Batista. Estava falando ontem lá na igreja, nós temos o irmão Luiz, né, o Luiz Negrão, e aí ele é feirante há muitos anos aqui na cidade. E a gente pergunta, ô Luiz, e se alguém for lá e tomar o seu lugar lá na feira? E o que vocês acham que vai acontecer se alguém toma o lugar do outro na feira? Dá uma briga, dá uma confusão, não quero nem ver, né? Ele diz, não, é aquele jeitinho, aquilo o mundo vai acabar, ele vai, né? Ele é calmo, o nosso irmão Luiz. Mas repare, irmãos, que a pessoa às vezes ela fala, aqui é meu lugar, ninguém tira. O João Batista estava lá há meses, talvez anos, lá, batizando naquele lugar, e aí ele vê Jesus Cristo chegar com os discípulos dele, e ele então, ele cede o lugar dele para Jesus. Eu acho tão lindo isso. Eu acho tão lindo aquele coração que se abre e diz assim, Senhor, pode entrar. Abre alas para o Senhor. Aqui era o meu lugar. Eu faço questão que o Senhor fique com o meu lugar. Toma o meu lugar. Busquem primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Você quer ser abençoado por Deus? Ceda o lugar para Jesus. Estava dizendo ontem também, me lembro daquelas conversas que eu ouvia, sabe, e até hoje, né, é capaz que eu ouça uma barbaridade dessa. Às vezes a pessoa fala assim, né, um cônjuge fala do outro, a pessoa só quer viver para Jesus, né? Calma lá, geralmente ela fala isso porque ela não vai na igreja e o outro vai, né? Então, repare você que está tendo uma disputa, está querendo fazer uma concorrência com Jesus. Se o seu filho está indo na igreja, está servindo a Deus, você incentive ele aí a servir, ceda aquele tempo que você pode pegar dele para Jesus, ceda ali, não é? Faça isso pelo seu filho.
Às vezes é muito comum, né, um namorinho, um namorico qualquer aí, você só quer saber de igreja, você só quer saber de igreja. Louve a Deus, porque o seu namorado, a sua namorada, ama ir na igreja e servir a Deus. Não queira concorrer com Jesus. Ele foi lá para Samaria, para esse lugar chamado Enom, e ele, meus irmãos, está lá prazeroso. Por quê? Porque quem tomou o seu lugar foi o Senhor Jesus. Deixa Jesus tomar lugares na sua vida. Abra espaço para que ele entre e para que ele permaneça. Faça isso na sua vida. Você vai ter menos tristeza, menos angústia, você vai sobrar mais tempo na sua vida, você vai viver muito mais feliz quando Cristo vai ocupando lugares na sua vida, tempo na sua vida. O tempo que você gasta para Cristo, você não está gastando, você está ganhando. É o que João Batista nos ensina, de princípio aqui, que ele cede o seu lugar para o Senhor Jesus. Ele já tinha feito isso no batismo. Pode me batizar, Senhor? Jesus disse, não, né? Vamos cumprir a justiça, né? Já tinha cedido 2 discípulos para Jesus, que é o André e depois o João. E depois aprendemos já, todos os apóstolos de Jesus foram cedidos por João. Permita que ele ocupe o seu lugar. E aqui, irmãos, temos o versículo 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Aqui aprendemos do erro, o zelo errado. Até falamos sobre isso hoje na igreja, domingo de manhã. Tem pessoa que tem ciúmes, né? O apóstolo Paulo disse, olha, eu tenho ciúmes de vocês, igreja de Corinto. Por quê? Porque estava entrando falsa doutrina e ele amava a igreja, e ele sentia dor pela igreja. Então, ciúmes é sentir dor. Então, ele está dizendo, eu sinto ciúmes, com ciúmes de Deus. Tenho um mau ciúmes. O mau ciúmes é esse aqui, quando se opõe a Cristo, quando se opõe a Deus. Veja que antes dele demonstrar o ciúminho dele, esse discípulo, ou os discípulos de João Batista, você lê no versículo, deixa eu achar aqui o versículo, é o versículo 25, né? Teve uma questão, o que é isso? Teve uma confusão lá, teve uma briga. Mas não foi uma briga dos discípulos de João entre os discípulos de Jesus, nada disso. Não teve assim não. O que teve é uma briguinha, uma discussão de boca, uma questão ali, entre os discípulos de João e os judeus, acerca da purificação. Bom, qual é? Não sabemos muito bem, a palavra de Deus não dá todos os detalhes para nós, o que diríamos aqui seria mera especulação, mas eles estão discutindo, os discípulos de João e os judeus. Ok, a briga devia ficar entre eles, o problema devia ficar entre eles, mas quem é que vai pagar a conta? Quem é que paga a conta? Jesus. Como assim? Veja o que está escrito aí no versículo 26. Olha só, teve uma briga lá, não sei aonde, né, dessas duas turmas, os discípulos de João Batista e os discípulos e os judeus, tá? Versículo 26. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão com ele. Aí, meus irmãos, ele está ofendido com Jesus. Ele briga com não sei quem lá e quem tem que pagar a conta é Jesus. Aí eu tenho um problema na minha casa, quem paga a conta é Jesus. Aí eu tenho um problema no meu serviço, quem paga a conta é a minha família, é Jesus. Aí eu tenho um problema na minha família, quem paga a conta é o meu patrão, é Jesus. Não, não faça isso. Tenta resolver o problema com quem você arrumou o problema. Mas Jesus, a igreja de Jesus, paga muita conta, de problema que não começou com ela, de jeito nenhum. Lembre-se disso, lembre-se dessa passagem, o camarada brigou com, sabe lá, nem sabemos quem que foi, aí ele voltou e disse, mestre,
aquele do qual tu deste testemunho, né? Aquele lá, do outro lado do rio, ei-lo, ele está batizando, ei-lo, todos vão atrás dele. Ele estava com ciúmes, porque Jesus estava batizando no lugar do seu mestre, que era o João Batista, e todo mundo estava indo para lá, e só uns gatozinhos pingados estavam indo atrás de João Batista. E antes todos iam atrás de João Batista, agora todos, como ele diz no final do versículo 26, todos estão indo atrás dele. Ele olhava assim e dizia: o meu mestre, que é o João Batista, está sendo roubado, né? Então ele ficou muito ofendido, ele ficou muito triste. Não, esse é um mau zelo, quando você fica triste porque uma bênção está acontecendo. Quando você fica triste porque um irmão está sendo abençoado, não é diferente desse aqui. Se você fica feliz porque um irmão se deu mal, ou aconteceu alguma coisa, o que está acontecendo no seu coração? Então esse discípulo aqui, que nós não sabemos, não é? Esses discípulos, eles estavam com ciúmes de Jesus. Como alguém pode sentir ciúmes de Jesus? Tem duas coisas, meus irmãos, que aprendemos desses discípulos aí de João. Primeiro, eles falam uma verdade. Qual que é a verdade? Rabi, aquele do qual que esteve contigo, do qual tu deste testemunho. Eles lembraram que João Batista tinha dado testemunho de Jesus. Isso é bom, né? Olha, eles lembram que Jesus deu testemunho de Jesus. E qual que é a notícia ruim desses discípulos? Eles não prestaram atenção no testemunho que João tinha dado sobre Jesus. Eles lembravam que João deu testemunho, mas qual foi o testemunho? Não, o testemunho não interessa, interessa que ele deu testemunho. Claro que interessa. Meus irmãos, se eles tivessem prestado atenção no testemunho que o João Batista disse, um pouquinho só, jamais eles teriam dito o que eles disseram. Vamos voltar para o capítulo 1. Volte lá para o capítulo 1. No capítulo 1 aqui do livro de João, um dos testemunhos do Batista, versículo 19. Este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, e perguntaram: quem és tu? Ele confessou e não negou, e disse: eu não sou o Cristo. Primeiro, olha, eu não sou o Messias, tá? Não sou. Versículo 26. João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, é primeiro do que eu, e eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Se eles tivessem prestado atenção no testemunho de João, jamais eles diriam: ele está batizando mais que você. Jamais. Jamais eles teriam ciúmes de Jesus se eles se lembrassem que João Batista disse: sabe esse que está no meio de vós? Ele é primeiro do que eu, ele tem a primazia, ele é antes de mim, ele está acima de mim, ele está tão acima de mim, que eu não sou digno de desamarrar o sapato dele, eu não sou digno. E diz no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado, que tira o pecado do mundo. Eles deveriam ter prestado atenção, mas eles não prestaram atenção. Veja, irmãos, é porque a gente não presta atenção na palavra de Deus que nós temos muito zelo errado, muitos ciúmes errado. Muita coisa ruim acontece na nossa vida porque nós não prestamos atenção às vezes no que está sendo pregado na igreja. E é importante para a gente aprender isso, como cristãos, né? Esse zelo, então, foi tratado, né? Agora vai ser tratado, por João Batista. Ele dá o segundo passo de humildade. O que ele faz? Vamos lá. Então, voltando para João capítulo 3, versículo 26, né?
foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, todos vão com ele. O João Batista podia dizer assim: é verdade, né? Trabalhei tanto, tanto, tanto. Ó, apaga. Fiz tanto por Jesus. Agora não tem ninguém para me ouvir, ninguém mais está vindo aqui para ser batizado por mim. Ele não poderia dizer isso, mas não é isso que muitas pessoas dizem. Se você fizer para Deus, você nunca vai dizer isso. Jamais. Por quê? Porque você fez para Deus, você fez para honrar a Cristo. Então perguntaram para ele, né? Está lá, ele está batizando mais que você, viu? Você não acha ruim, não? Segundo passo de humildade de João Batista, ele se coloca no seu lugar. E ele explica, meus irmãos, no versículo 27. Respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Ou seja, né? Ele vai lá, ele fala isso aí: eu não posso receber nada se Deus primeiro não me der. Ou seja, eu não sou o Messias, eu não sou o Rei da Glória, eu não sou o Salvador de vocês. Até ele explica isso no versículo 28. Vós mesmo me sois testemunha que eu disse: eu não sou o Cristo, eu sou apenas o enviado adiante dele. Ele explicou claramente para os discípulos dele: eu não sou o Cristo, eu não mereço a atenção, a glória de vocês. Agora, ele está se colocando no lugar dele quando ele fala: eu só posso receber o que me é dado do céu, e do céu me foi dado que eu tinha que vir pregando, anunciando a vinda de Jesus, batizando as pessoas para o batismo de arrependimento. Esse é o meu trabalho. Meus irmãos, se Deus deu um trabalho para você, honre o trabalho que Deus te deu. E não tenha ciúmes dos trabalhos que são feitos ao seu redor. Às vezes as pessoas têm uns ciúmes que o outro está fazendo, quando ele já está fazendo alguma coisa. Olha, quem que é mais importante no ministério de Jesus? Pensa bem, aquele rei mago lá, que saiu do Oriente, com um pote de ouro e colocou na mão do pai e da mãe de Jesus? Ou aquele senhor do qual nós nem sabemos o nome, que emprestou a jumentinha para Jesus e depois pegou a jumentinha de volta? Quem que é mais importante no ministério de Jesus? Os dois são importantes. Mas eu é que levei dinheiro, eu é que levei ouro. Meu amigo, Deus te usou como você podia ser usado. E você honrou a Deus como você podia ter honrado. Você não o negou, você foi lá e foi transformado numa bênção de Deus. A única coisa que eu podia fazer é uma jumentinha, Deus não me chamou para fazer mais nada. Mas você fez. Como você não fez? Você fez muita coisa, a coisa que Deus mandou que você fizesse. Já contei a história aqui, meus irmãos, daquele culto, né, que havia nos Estados Unidos. Olha, na década de 30, 40, 50, nos Estados Unidos, havia muitas campanhas de evangelismo, que depois veio aqui para o Brasil também, de onde surgiram muitas igrejas, inclusive muitas e muitas igrejas batistas, né? Mas uma coisa interessante desses congressos, dessas grandes campanhas evangelísticas, nos Estados Unidos eles usavam aquelas tendas, umas tendas de circo, sabe? Eles armavam num lugar lá e convidava o pessoal daquela cidade, chamava todo mundo, entrava todo mundo naquela tenda, pregava o evangelho, muitas pessoas se convertiam. Foi assim que o evangelho foi tomando conta dos Estados Unidos. Aconteceu que 2 meninos queriam entrar, mas não tinha mais lugar para os 2 meninos. Os 2 meninos estavam lá, né? E olha, vamos ter que voltar, por quê? Porque está cheio, não cabe mais ninguém aqui. Então tinha um limite. E aí um porteiro, um homem cristão, um homem fiel a Deus, vendo que os 2 meninos estavam indo embora, ele disse: ei, espera um pouquinho, estão indo embora? Estamos, por quê? Porque está cheio. Não, que nem o lanterninha do cinema, eu vou encontrar um lugar para vocês, vem cá.
pegou a mãozinha dos dois meninos, muito infante ainda, né? Pequenininhos, levou eles lá, sentou eles lá no meio daquele grande circo, daquela grande tenda, e naquele dia, os dois entregaram a vida para Jesus. Os dois. Repare bem, um dos dois é o Billy Graham. Qualquer pessoa que pegar na internet, escreve aí, Billy Graham. Quem foi Billy Graham? O maior evangelista do século XX. Talvez o homem que individualmente pregou em mais almas deste mundo se converteu. O primeiro pregador, meus irmãos, evangélico ou não evangélico, que veio aqui no Brasil e colocou mais de 200 mil pessoas dentro do Maracanã. O Billy Graham. E como é que ele chegou a Cristo? Porque tinha um porteiro, um homem simples, que disse: você não vai embora, eu vou levar vocês lá para dentro e vocês vão ouvir o Evangelho. Olha, aprende isso com João Batista. Você foi chamado para ser o porteiro da igreja, exerça com magnificência, né? Exerça com alegria, faça com satisfação. Não tem função que seja mais importante do que a outra. O que tem é Deus te usando para que uma alma possa se converter. E se você é usado para ganhar uma alma, como aconteceu com aquele porteiro, ele foi usado para ganhar duas almas. Só que acontece o seguinte: um é o Billy Graham, o outro, ele se tornou secretário das missões de Billy Graham. E então os dois, essas campanhas que tinham pelo mundo, era o secretário dele que ia atrás e promovia. Quem que era o secretário? O outro menino que estava junto com ele, né? Mudou a história, meus irmãos. Mas nós temos que encontrar o nosso lugar. O segundo passo de humildade é se colocar no próprio lugar. Se Deus te chamou para uma coisa, faça, por mais simples que seja, né? Só que se Ele não te chamou, não fique entrando não. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Terceiro passo de humildade, dos 4, né? Realize a sua obra com alegria. Capítulo 3 e versículo 29. Aí ele falou para os seus discípulos: aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que assiste, que o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, esta minha alegria está completa. Ele chama Jesus do quê? De noivo. Você sabe por quê? Antigamente no casamento, o pai de uma moça e a mãe da moça tratava o casamento com o pai e a mãe de outro moço lá, e esses casamentos sempre dava certo, né? Chegava lá, tratava, e aí então o noivo tinha que pagar o dote. Vamos dizer que o rapaz se interessava para a moça lá. Isso podia acontecer também, não é? Estava falando, né, vamos lá. Aí, o irmão Mário quer casar com a irmã Eliana, né? E aí o pai da irmã Eliana fica esperando ele chegar lá, né? Chega lá, e ele chegou lá com aquela cara de pau: eu quero casar com ela. Ah, você quer casar? Tem que pagar. Como assim pagar? Tem que pagar o dote. Vai pagar o dote, vai pagar, né? E o menino, porque gostava da menina, se matava. Então o nosso irmão Mário se matou, encontrou aquele dote, aquele dinheiro, foi lá e pagou, né? Mas não é que vai levar a noiva, só é o compromisso feito. Tá lá, tá certo. Então pagou o dote, né? E ela toda feliz que pagou o dote, porque a moça tinha que concordar, senão nada feito, né? Tudo bem, né? Um dia ele tinha que voltar à meia-noite e buscar a sua noiva. Agora reparem, meus irmãos, por que Jesus é chamado de noivo no Novo Testamento? Sabe por quê? Porque ele tinha que pagar o dote da noiva. Jesus disse: eu quero a minha noiva, a igreja é a noiva de Jesus. Aí Deus olha para ele e fala: tem que pagar. Mas pagar com o quê? Aí o pai olha e diz o quê? Com a sua própria vida. Você já reparou aqui no capítulo 19 de João, no versículo 30, dá uma olhadinha. São as últimas palavras de Jesus na cruz, quando ele dá o grito, ele dá um brado: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas ele dá um grito falando uma outra frase:
O que está escrito aí? A última palavra que está escrito, qual que é? Está o quê? Consumado. Essa palavra, meus irmãos, no original quer dizer está pago. Isso aqui é um termo comercial que é usado lá na cruz. Jesus olhou e disse: Pai, está pago. Eu paguei com o meu sangue. Então Jesus Cristo deu a sua vida pela noiva. Então João Batista está falando aqui, o noivo, é ele que é dono da noiva, a noiva é dele. O amigo do noivo que o ouve e o assiste, fica feliz. Não é isso que está aí no capítulo 3 e no versículo 29? Ele está dizendo: olha, eu estou muito feliz de ser o amigo do noivo, de poder ter encontrado essas pessoas, falado do amor de Deus para elas, e elas estão seguindo a Cristo. Olha só, muitos estão indo a Cristo lá na Judéia para serem batizados. Eu estou feliz. Dá uma olhada no final do versículo 29. Não é qualquer felicidade. João Batista diz: a minha alegria está completa. Eu sou um homem inteiramente, completamente feliz de ter sido usado por Deus, de ser a voz que clamava no deserto. João Batista tinha prazer de ser aquele simples homem que pregava e as pessoas vinham para conhecer Jesus. Irmãos, se você trabalha para Deus, não importa o que você faz, mas se você tem alegria naquilo que você faz, é tão bom, é maravilhoso. Encontre alguma coisa para você fazer na igreja, para você sentir essa felicidade que João Batista sentia, a alegria. Ele está falando: a minha alegria está completa. Agora, isso aqui, irmãos, é o terceiro passo. Agora, repare bem a importância de João Batista, né? Há muitos atributos maravilhosos em João. Ele não foi apenas a voz que clama no deserto. Jesus disse que João Batista foi o maior homem que já houve neste mundo. Jesus disse: o que vocês saíram para ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não. Um homem bem vestido? Não. Você quer ver uma pessoa bem vestida? Disse Jesus. Vai lá no palácio, vai lá tem bastante. O que vocês saíram para ver no deserto? Um profeta? Eu lhes digo, muito mais do que um profeta, porque entre os nascidos de mulher não houve um maior do que João Batista. Nenhum. Nem Pedro? Não. Nem João? Não. Entre os nascidos de mulher não há nenhum maior que João Batista. O maior pregador que já houve neste mundo, João Batista. O maior profeta que já houve neste mundo, João Batista. Não só o maior, o último, disse Jesus. É aquele profeta que pôde profetizar que Jesus viria e pôde apontar para Jesus e dizer: ei-lo, eis aqui o Cordeiro. Qual profeta pôde batizar o Messias? Cedeu o lugar pessoalmente para o Messias. Portanto, meus irmãos, não tem um homem mais importante do que João Batista. E aí, ele dá o passo derradeiro de humildade. Vamos terminar? Aqui no capítulo 3, versículo 30. Ele deseja o crescimento de Jesus. É necessário que ele cresça e eu diminua. Vamos relembrar? O discípulo de João chega nele e fala: mestre, rabi, aquele que estava contigo lá do outro lado do rio, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão atrás dele. A resposta está no versículo 30. Os ciúmes daquele discípulo tem como resposta o versículo 30. Como se João dissesse para o seu discípulo: não fique com ciúmes. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele precisa crescer e eu
vou para a prisão daqui a pouco, vão cortar o meu pescoço daqui a pouco. É importante que ele cresça e eu diminua. Então, irmãos, o que essa lição significa para nós, né? Que Jesus, ele deve ser colocado em primeiro lugar, que a glória de Cristo deve estar acima de qualquer ambição pessoal, e a vontade de Cristo tem que ter a preeminência. Ele precisa crescer e nós precisamos diminuir. Se uma pessoa vem para a igreja, e quando ela vem para a igreja, se ela vem por causa do pastor e o pastor descobre isso, ele deve repreender aquela pessoa. Ele deve dizer para aquela pessoa: olha, você deve vir à igreja por causa de Jesus. Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa falha, sou cheio de defeito, mas Cristo, o Rei da glória, Ele é que é santo, Ele é que morreu na cruz para te salvar. Já falei, né, daquela experiência que eu tive lá em Brasília. Cheguei lá, olhei assim e falei: irmão Hudson, que negócio esquisito é aquilo ali. O nome da igreja era uma igreja batista, né? Estava escrito numa letra bem pequenininha assim, Igreja Batista. Aí, embaixo estava escrito assim: do pastor fulano de tal. O nome do pastor era o tamanho dessa parede aqui, né? Era uma igreja bem grande. Aí você vê que o pastor quer aparecer mais até do que a igreja. Mas, na verdade, ele quer aparecer mais do que se fosse o próprio Senhor Jesus. Mas nós fazemos isso. Nós podemos querer se aparecer mais do que Jesus. Então, irmãos, olha, como eu posso promover o crescimento de Jesus? Eu tenho que promover isso. Eu tenho que promover quando, em mim, por exemplo, eu tenho que amar Cristo, entregar minha vida para Ele. Ele tem que crescer em mim. Eu tenho que me submeter à vontade dEle. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu quero que Cristo cresça em mim. Leia a Bíblia. Medita nestas coisas. Ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, diz Paulo ao seu discípulo Timóteo. Eu tenho que orar a Deus, porque a oração me aproxima dEle e faz com que Ele cresça em mim. Olha, seja jovens, seja adultos, crianças, veja, promova o crescimento de Jesus no seu coração. Se você não lembrar de nada do que eu falei aqui, tente lembrar disso. Eu preciso promover o crescimento de Jesus em mim. Eu preciso. Segundo, para terminar, eu preciso promover o crescimento de Cristo neste mundo, dentro da igreja e neste mundo. Só tem um jeito: pregando o seu nome, falando do amor de Deus para as pessoas, falando de Jesus para as pessoas. Promover o crescimento de Jesus. Eu queria que vocês lembrassem disso. Pudesse atravessar essa semana pensando como é que eu posso promover o crescimento de Cristo dentro de mim e para esse mundo, né? Como eu posso? Uma coisa tão simples, né? Quando você está passando pela Marilã ali, você entra para entrar, como vai para o Amigão ali, saindo da pista para o Amigão. Quem já notou uma coisa interessante ali, numa árvore? Alguém já notou? Se você já notou, levante a mão no que você notou. Irmã Rose, fala para mim, o que você notou? João 3, não é isso que está lá? Eu não sei quem pôs, eu não sei, eu só sei que ele promoveu o crescimento de Jesus. Promova. Mariazinha, deram uma perua velha para ela, mas velha para cair os pedaços. E ela fazia o trecho de Duartina para Cabralha Paulista, para evangelizar as crianças lá, com um monte de mocinha dentro, mais o irmão Toninho, que hoje ajuda ali em Veracruz, né? A perua não tinha folga, né, no volante, tinha férias, né? Estava lá, estava aposentado já, de tanto que... E lá tinha a curva da manteiga, não sei se tem ainda hoje, não me lembro. Tinha uma curva chamada curva da manteiga, né?
Daqui a pouco essa mulher me pega essa perua descendo lá e ó, pão, 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 capota aquela perua, né? E ninguém machucou, ninguém se arranhou. Aí chegou a polícia, o guarda chegou, né? E a Mariazinha calma, com as criancinhas, tudo bonitinho, né? Chegou lá, não é criancinha, era tudo mocinha de 14, 15, 16 anos. E o guarda disse, ninguém se machucou? Não, ninguém se machucou. Todos contentes. Pegou as coisas dela e disse, você estava indo para onde? Para a igreja. Sabe o que aconteceu no domingo? Com aquele guarda? Aonde aquele guarda estava domingo à noite? Aonde? Na igreja. Na igreja. Ele foi lá. E sabe o que mais? Ele se converteu. Então, até as coisas ruins que acontecem na sua vida, que você fica triste, do jeito que você trata, pode promover o crescimento de quem? De Jesus. Nunca esqueça isso. Vamos promover Cristo em nós e também, meus irmãos, neste mundo. Amém?